Então, quando você tem vontade, quando você tem fome, né, é porque você quer muito uma coisa, tudo bem? Quando você quer muito uma coisa, tá? E você tenta o tempo inteiro ter aquilo e de uma maneira desordenada, te gera ansiedade, você entende isso? Sim, O que que é uma maneira desordenada, Davi? sem método, né? Sem processo. Sem processo. Perfeito. Processo é a palavra mais legal do que você usou. Então é quando você cria um objetivo, quando você cria, né, uma situação na sua mente que você quer algo, mas é só um querer, que não é pautada em nenhum conceito, que não é pautada em nada real, em nada construtivo, né? Normalmente ela é pautada, né, no anseio, na pressa que eu tenho de ter aquilo. E quando a gente fala de anseio, quando a gente fala de pressa, são situações que a gente não mede muito bem e não avalia. E como não tem o que você mesmo falou, processos, me gera ansiedade, porque eu quero, mas eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que jeito. Boa noite, Fernando. Boa noite, trader. Tudo bem? Você entende, Davizinho? Sim, Então, isso que é o legal da gente observar, tá? Então, quando eu falo, perfeito, que eu quero ter uma determinada coisa na minha vida, seja ela qual for, tá? Não só mercado, perfeito? Mas vamos analisar mercado, por exemplo. Ah, eu quero conseguir uma rentabilidade tal. Ou eu quero ter um capital global de tanto no decorrer da minha vida. Mas eu não sei quando, eu não sei de que jeito. Mas a maioria da gente que está aqui, a maioria das pessoas que está aqui, elas vêm muito menos do que isso. Elas estão muito mais no início disso, né? Então, quando a gente comenta sobre mercado, sobre investimento, sobre trader, sobre qualquer coisa que seja, a maioria das pessoas, elas primeiro começam com uma necessidade muito simples, que é a necessidade de pagar conta, que é como se ela fosse um contratado de uma empresa e ela quisesse trocar de ramo profissional. Faz sentido isso, Dá? Tem a ver contigo? Acho que não, tem a ver com a maioria de nós. ô, Vitor, eu falei lá pro Garufo naquele dia que era pagar a conta, mas assim, é quando tiver tirando já uma parte, tem? Tira, por Sim, exemplo, o lucro ali, tira um terço saca, dois terços fica, tá entendendo? Eu sim, falei, foi nesse contexto aí. sim, é um plano, né? Sim, Mas a maioria de nós, quando vem para o mercado financeiro, a gente vem para o mercado financeiro com a esperança do quê? Cara, eu vou ganhar uma grana aqui para substituir o meu trabalho, para substituir a minha fonte de renda, para mim buscar uma nova fonte de renda junto ao mercado, para que essa nova fonte de renda possa construir na minha vida mais tempo livre, que é o que o pessoal mais pensa, que é a famosa liberdade. Só que a maioria da galera que vem para isso não fica aqui com esse conceito. A maioria das pessoas, quando chega no mercado financeiro dessa maneira, percebe que o mercado financeiro não vai dar liberdade para ela, inicialmente. Se ela percebe que o mercado financeiro não é tão simples quanto se vende, não é tão fácil quanto se observa. Boa noite, sim, Rafá. eu entrei com esse pensamento também, mas já mudou faz tempo. A maioria de nós passa por esse processo, Davi. Todo mundo passa por esse processo. Perfeito? Eu também cheguei no mercado com anseio. E aí esse anseio foi totalmente frustrado com o decorrer do tempo. Então, todos esses caminhos eu participei. Eu participei de todos eles. Não foi muito diferente de vocês, não. Eu participei de todos esses caminhos da mesma maneira que todo mundo. Eu acho que é por isso que eu tenho muita facilidade de ajudar todo mundo nesse processo, porque eu participei desse processo o tempo todo. Olha, eu aqui brigando com o Zoom deixar o volume que eu quero no microfone, não o volume que ele quer. Já tirei o automático de ajustar volume, mesmo assim ele ajusta volume, olha lá. Olha ele ajustando o volume. Ô, É Ventura, complicado, oi. eu perguntei porque eu vejo que eu fico me sabotando demais. Se eu já lhe mostrei vários prints de backtest, de replay. Ali sempre está bonito, mas ali na real, nesses últimos eu lhe mostrei também, está empatando. Está empatando, está empatando. Mas isso não é uma coisa a ver com anseio, Davi, e nem com a vontade, e nem com a ansiedade. Quando a gente fala de conta deme, a gente fala de conta ativa, né, de conta real,
Não é o medo que entra em ação. Não é o anseio nem é a ansiedade. O anseio e a ansiedade é a expectativa que a gente tem do mercado financeiro dar para a gente um determinado retorno. Só que a gente esquece que toda vez que a gente conversa sobre mercado financeiro, a gente está conversando sobre renda variável, né? E renda variável varia, né? Ela tem variação, ela tem topo e fundo, ela tem época que vai muito bem, ela tem épocas que não vai muito bem. Fala, Gabri, como é que você tá, meu querido? Bom demais. Esse menino é muito bom. Vocês entendem, Davizinho? Então aí a gente vai bater o anseio com a vontade e aí a gente vai ter a ansiedade. Porque eu vou estar imaginando que eu vou ter determinado lucro, que eu vou ter determinada rentabilidade, que eu vou tirar determinada grana do mercado financeiro. Pode ser só rentabilidade, ou pode ser até ter aí, ali um rendimento para suprir contas, tá? Mas na maioria das vezes a gente se frustra. Na nossa comunidade a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Tem um monte de gente que entra para nossa comunidade. Só que ela pega um mercado um pouco mais difícil, ela pega um operacional para seguir que está numa fase que não está tão boa, ela já não segue mais aquilo, ela já sai, ela já começa a fazer outra coisa. A gente bate, a gente fala que não é assim, a gente fala que não dá, a gente fala que é de pouquinho, a gente fala um monte de coisa para a pessoa que ela não quer ouvir, ela sai daqui, vai procurar outra coisa. Por quê? Porque a gente não diz para ela o que ela quer. A gente fala para ela o que é verdade, que realmente acontece, né? Todo mundo que fica aqui na comunidade, acho que todo mundo que está aqui no Zoom, entendeu? Já entendeu isso, que aqui a gente fala a verdade do mercado, a gente não ilude ninguém, tudo bem? Então vocês entendem isso? Então isso é o anseio e esse anseio leva à ansiedade, porque eu vou colocar no mercado uma conta que não é dele, entendeu, Davi? A conta que não é dele, como assim? Eu vou botar no mercado financeiro uma expectativa que ele não tem condição de me dar. Então eu vou esperar dele tipo assim, determinado retorno que ele não tem condição de me dar o tempo todo. Ele tem condição de me dar em certos momentos da vida. Ele tem condição de me dar com o tempo. Quando eu consigo estar no mercado financeiro, por exemplo, tá? E eu consigo ter tempo dentro do mercado, eu tenho a maior rentabilidade do mundo, entendeu? Não tem lugar mais fantástico que gera para mim crescimento de patrimônio. É muito mais fácil do que você ser empreendedor. Boa noite. Tudo bom, Luizinho? É muito mais fácil do que você ser empreendedor aqui no Brasil. Perfeito? O mercado financeiro. Só que ele demanda tempo. E a maioria das pessoas não estão acostumada a se esforçar, né? Não estão acostumada a, né, na visão dele, trabalhar, gastar o tempo dele fazendo algo e não ser remunerado por isso. E o pior, né, nem não ser remunerado, é perder dinheiro. Isso dói demais na maioria de vocês. Isso dói demais na gente. Porque por mais que eu esteja estudando, por exemplo, tá? Eu estou numa fase que eu estou aprendendo, que eu estou fazendo curso, que eu estou estudando, tudo bem. Eu estou investindo em mim, mas eu não estou com a sensação de que eu estou perdendo dinheiro. Se eu pago uma faculdade, se eu compro um livro, se eu compro um curso, eu acho que eu estou investindo no meu conhecimento. Se eu estou no mercado, numa conta real, e eu estou perdendo grana ali naquela conta real, porque eu estou ainda aprendendo um trade system, eu não vejo isso como estudo. Eu não vejo isso como aprendizado. Eu vejo isso como erro. Eu vejo isso como falha. E não é. Você entende como a gente conflita, Davi? Assim, ó, eu perguntei, é porque nos trades lá que eu tava fazendo de manhã, ali o trade, tá, eu deixei ele andar, voltou na cara, tudo bem. Aí foi uma, duas, três vezes, tudo bem. O mercado não tá andando, mas aí quando anda, eu não tô segurando. Porque você tem É, medo. Aí é outra coisa. Não tem não, nada a não ver com é, anseio, não tem nada a ver com a expectativa, não tem nada a ver com a ansiedade. não é porque meu plano é esse. Quando tá ruim, eu estopo curto, eu deixo no zero, eu não deixo voltar. Que para mim a semana 0 a 0 é melhor do que negativa. Então, eu concordo com você. Aí, aí Uma meu semana no plano, zero, ela é melhor. Perfeito? sim, aí, Ela é muito aí meu melhor. plano Mas o é, que que acontece? Ó, vou te contar o que acontece com você, tudo bem? sim, Pode ser? foi.
Tem um trade que você coloca no zero, ele te tira no zero e vai lá embaixo e volta tudo. Aí você fala, tá vendo? Ó, fiz bem de pôr no zero. Aí depois tem uma outra operação que você vai lá e põe no zero e ela só te tira e volta e vai lá no teu alvo. Aí você fica puto da vida porque foi no teu Sim, alvo e você pôs sim, no foi zero. aquele vídeo que você mandou. Eu tô ligado nisso aí já. Exato, né? Exatamente isso. Então, Mas, qual que é o problema? Oi. mas o que eu tava falando era do trade da sexta passada, que eu Não falei até pode pra ser um Garupa. trade só, Davi, a nossa Per- conversa. Ela não pode se pautar em um trade, irmão. Não, mas eu tô dando exemplo, que aquilo lá era para eu ter segurado e eu não segurei. Mas por que que você não segura? Porque cada hora você toma uma atitude diferente. E aí, na hora que você está numa operação aberta, esse que é o problema do intraday, tá? Na hora que você está com uma operação aberta, é candle correndo o tempo inteiro e tem várias interpretações na sua cabeça sobre o que aquele candle significa, de tudo que você já estudou no mundo, perfeito? E aí você tem uma porrada de decisão para tomar e você fica extremamente indeciso em qual decisão tomar. E aí que dá ansiedade. Aí o que acontece com o trade? Você acaba apertando e saindo dele rápido. Todo mundo faz isso no começo. Isso é natural. Não é Eu, algo, eu, não é algo que não faz parte do contexto, tudo bem? Faz eu, parte do contexto. Em qual contexto? Fase um, fase 2. Perfeito? sim, Faz parte do contexto, irmão. Tá? E aí, a ansiedade vem por quê? Você quer algo da tua vida, né? Por exemplo, pô, eu quero fazer ali uma grana por mês. E passa um, dois, três, quatro, cinco, 6 meses, eu não consigo fazer isso. nem que não seja para sacar, ali que seja vendo a conta subindo, já dá É o que eu tô dizendo. já muda a coisa, né? É Nem que não exatamente o que eu tire, tô nem que não dizendo. tire. A gente É tá só vendo você conseguir ali fazer que você sabe que você fez um pouquinho ali, entendeu? Só por quê? Porque, de novo, a gente tem uma cabeça programada para quê? Para se esforçar e ser remunerado por isso de alguma maneira, perfeito? Se eu sim, trabalho numa ONG, por exemplo, eu tenho uma remuneração, não tenho? Qual que é a remuneração que a ONG me dá? mas não sei Fala para como mim. é que funciona lá, não. Afetiva. É uma remuneração de princípios. Ah, É é uma trabalho remuneração voluntário, de né? sentimento, porque é um trabalho voluntariado. Sim. Você entendeu? Uhum. Se eu faço um trabalho, pô, de qualquer um que for, perfeito? Todo trabalho eu vou esperar uma remuneração daquilo. Não é necessariamente uma remuneração financeira, né? E quando a gente fala do mercado financeiro, a gente tem a expectativa de ter o reconhecimento financeiro por aquilo, né? Então, Sim. mesmo que eu não saque, Davi, mesmo que eu tenha ali um valor tão pequeno que no final do mês não adianta eu querer tirar aquele meu lucro que eu tive. Porque eu estou começando pequenininho, eu estou começando bem, bem pouquinho, perfeito? Mas eu preciso ver que eu estou fazendo algo que eu estou sendo remunerado por aquilo. E no Tá mercado dando certo, financeiro a né? gente não tem essa remuneração. Oi, Davizinho. Aí tem que ver que tá dando certo, né? Que a gente tá fazendo tá funcionando, tá dando certo. Nem que seja É, pouco, nem é que seja pouco. exatamente isso. Só que eu não consigo levar em conta que eu estou na fase que eu estou comprando apostila, que eu estou pagando curso. Eu não consigo entender isso. Eu estou na fase que eu estou estudando. Vou te fazer uma pergunta. Qual que é a profissão que você mais gosta, Davizinho? O que eu mais gosto, que eu É, admiro é a medicina. beleza. São quantos anos de formação? Concorda, Ah, Tati? eu não sei, Quantos anos, 6, Davi? 10. Especialização, acho que vai 10. Até você fazer a parte de residência, tudo deve dar uns 10 anos, né? Sim. Beleza, mas para você cumprir a faculdade são 5, não são? É, 5, 6. Quanto que você gasta numa faculdade de medicina? Aí é de muito dinheiro. Você entende? Só que isso você não sente dor, porque você está investindo na sua carreira. Se você está ali todo mês estudando em medicina, você não consegue trabalhar e fazer medicina, tudo bem? Não dá, né? Vamos combinar? Ou você É, faz medicina ou você trabalha.
Não é verdade? Sim. Só que quando você está fazendo medicina, você não vê aquilo como uma despesa, você não vê aquilo como uma perda. Você vê aquilo como um investimento. E eu não entendo por que que no mercado as pessoas não têm o mesmo princípio. Quando ela fala de ser operador do mercado financeiro, ou dela ser investidor, ou dela ser trader, que é o nome que dá, tá? Que na minha opinião deveria se chamar operador, você entendeu? A Sim. pessoa não entende que ela vai passar um processo onde ela está investindo na carreira dela. E isso vai custar dinheiro. Como em qualquer outra profissão custa dinheiro. Ô, Não é o Ventura, mercado que custa. Oi. essas semanas para trás aí, eu acho que eu falei foi com o Frank, que eu acho que, até com você, eu acho que eu falei que tá fazendo mais falta. É calma. Já falei umas 2, 3 vezes aqui, não sei para quem. É verdade. E, e Mas você, por que que te falta essa calma, Davi? sei lá, Você sabe sim, a gente já te ajudou um monte de vez. Você sabe me responder se você lembrar das coisas que eu te falei. Se não, eu repito, não tem problema. Ô, galera toda que tá no Zoom, vocês podem participar da conversa, tá? Pode dar opinião também, tá bom? Não pois precisa é, ficar quieto ouvindo, não. e essa falta de calma que eu digo que é ansiedade. E você me mandou ali por uma hora, esses dias já, esses 2 dias, eu já tô vendo ali uma coisa. Roendo das unhas. Ô, Oi, eu que tô vendo essa falta de calma aí sua. Ventura, oi. minha falta de calma no mercado, que talvez seja, não pode não ser a mesma dele aí, mas é algo, era a pressa de ganhar logo dinheiro. Na verdade, não é falta de calma, é pressa. É a pressa. Agora, depois que eu comecei a estar com vocês, eu não consigo estar aqui sempre, mas o pouco que eu consigo, geralmente eu acompanho praticamente só você, né? Eu acabo não conseguindo acompanhar os outros devido aos Por causa do horários horário, e né? a correria. Mas, assim, me ajudou de um tal modo que eu consigo perceber agora que o mercado não vai acabar amanhã. Ele vai estar lá ano que vem, daqui 10 anos, então eu tenho que ter paciência e saber que eu não vou ganhar dinheiro amanhã. Então, assim, Eu, me ajudou bastante. Então, eu já consigo ter essa. Dormir sabendo que amanhã, se eu não operar amanhã, o mercado vai estar lá depois, né? Porque se você exato. tiver pressa, você vai quebrar. Eu provavelmente, por exemplo, daqui até o final do ano eu não opero mais. Day trade, tá? Day trade ali no gráfico de 3 minutos fazendo o PDV, provavelmente eu não vou fazer mais. Acabou já pra mim. Entendeu? Vou fazer outras coisas. Vou fazer swing, vou fazer position, vou fazer estruturado, vou fazer BBM, vou fazer outras coisas no mercado. Day trade no 3 minutos, não. Mas, Davizinho, para você lembrar, e todo o pessoal que está aqui comigo, tá? A gente precisa entender que existe tempo no mercado. O mercado também é tempo. A gente Sim, precisa entender que o principal regulador do mercado é tempo. Não tem até, como fugir dele, velho. ô Ventura, até na questão ali do dia do day trade, se a gente não esperar o ponto certo, a gente faz besteira. É isso aí que eu tô falando que tá me faltando. E que Então, uma hora Davi, mas ajuda Davizinho, a ó, resolver. vou te dar um exemplo. BBM, por exemplo, que são operações estruturadas feitas por robô, que nem o Paulinho opera por robô, tudo bem? Né? Tá? Você, eu sei que você também gosta dessa perspectiva. Você também já se interessou por esse assunto dentro da comunidade, tudo bem? Sim, Eu vou te falar do BBM, por exemplo. A gente já fez teste disso. Eu e o Tórmina, por exemplo, o Beto, tá? A gente entrava no dia e a gente conversava. Ó, eu vou fazer o índice vendido. Aí o outro falava, tá, então eu vou fazer comprado. Beleza? sim, Tá. O dia abria, tudo bem? A gente, 5 minutos com o mercado aberto, a gente startava o robô, certo? sim. Os dois ganhavam dinheiro. Um saía mais rápido da operação, porque pegou no sentido a favor, o outro demorava um pouco mais. Mas os dois terminavam o dia com o financeiro positivo. Você sabe o que que isso quer dizer? Não. Que setup, ponto de entrada, é o que menos importa no mercado. Eu ia falar isso agora. Espera aí. Fala de novo pra me gravar. Na hora que estiver gravando aí, você avisa. Gerenciamento gerenciamento e comportamento. É gerenciamento e comportamento. Então, setup e ponto de entrada é o que menos importa no mercado financeiro. No mercado financeiro, ele é feito com base em qual movimento? Compra e venda, não é?
Se não existe uma oferta vendedora, não existe uma oferta compradora, tudo bem? Sim, Se eu não quero vender o que eu tenho em determinado ponto, não tem ninguém para comprar, correto? sim. Perfeito. Eu só vou conseguir comprar quando alguém quer vender. E eu só vou vender se alguém quiser comprar naquele ponto, tudo bem? Uhum. Perfeito? Já teve alguma vez que você colocou alguma ordem no mercado que você não conseguiu ser executado? Você pode ser executado um pouco depois do seu ponto, mas você é executado de qualquer forma, não é? Sim, Isso significa que o mercado tem liquidez, concorda comigo? sim. O que significa essa liquidez? Que tem pessoas, pode ser instituições, pode ser fundos, pode ser HFT, pode ser o que você quiser chamar, tudo bem? Mas naquele ponto, naquela região de preço, existe oferta e demanda. Se existe oferta e demanda, tem pessoas fazendo operações naquele ponto. Você pode me garantir que aquela pessoa, tipo assim, por exemplo, você comprou o índice num dia de alta, subiu 800 pontos e você vendeu, perfeito? Beleza, Davi? Sim. Beleza, comunidade? Então quer dizer que lá em 800 pontos, quando você vendeu, alguém perdeu dinheiro? Porque você ganhou 800 pontos num dia de alta. Uhum. Então quer dizer que aquela pessoa que vendeu lá em cima, né, que comprou de você lá em cima, quando você vendeu com 800 pontos, aquela pessoa perdeu dinheiro? Porra, burro, velho. O índice andou 800 pontos, tá lá não sei aonde, o cara tá comprando. Boa noite, Cassinha. E aí, ele perdeu dinheiro? Pode ter saído também, né? Não, ele vendeu, perfeito? Num dia de alta. Então, se é um dia de alta, ele Pois comprou mais é, baixo, tudo bem? sim. Você tem condição de garantir que o cara perdeu dinheiro? Não. Concorda? Não. Uhum. Eles podem Ele estar pode, fazendo fechamento de posição, exato. E aí? ele pode estar fechando uma posição ou fazendo lucro, né? Fechando par de Ele posição. pode estar. Mas lembra, ele não Ou comprou lá em cima, ele tá ele pode estar, comprando lá em cima. Ele não está ele, vendendo, é um dia de alta. Quem está vendendo aham. é o Davi. Ele pode Ele estar está manejando uma comprando. posição de venda também, né? Pode. Trabalhando uma posição, tem muito Ele lote pode para estar trabalhando ponto de colocar. liquidez, ele pode estar olhando um tempo gráfico maior, ele pode estar entrando numa operação de swing, ele pode estar Fazendo fazendo parcial. trocentas coisas distintas e diferentes. Exato, pode estar numa estruturada, perfeito? Tá? Então, não é o ponto de entrada, não é o ponto de saída que te dá dinheiro. O que te dá dinheiro é gerenciamento e comportamento. Gerenciamento, o que que é? Eu executo esse tipo de operação. Eu executo esse tipo de trade. Esse tipo de trade, ele tem uma taxa de acerto tal. Perfeito? O que significa uma taxa de acerto tal? Que não existe pessoa que vá acertar todas as posições do mundo. Sim. Naquele dia que eu lhe falei, eu estava no quarto trade. Eu estopei três. Não, eu estopei duas e na terceira eu acertei. Só que, Ex- só que eu saí no zero. Saí no zero em cima de um edge lá que ele não, que ele chegou lá e reagiu feio. Eu, vixe, Maria. Aí eu, não, eu saí. Saí no zero a Então, zero. por quê? Por quê, Davi? Mas o alvo era lá, não sei aonde, Então, lá em mas por cima. quê? Por que do alvo? Por que que você saiu? Por que que você enxergou isso? Essas são as perguntas que ninguém faz. Essas Eu são as perguntei, respostas que ninguém dá. eu perguntei para Garu, falei, Garu, você acha que vai para outra semana? Aí ele, o pessoal vai tomar uma escola. Assim, na experiência dele. Se eu não escutar o número 2 do SST, o que que eu. Aí não dá. Eu não escuto. Desculpa, mas eu não escuto. Aí, aí, aí teve A esses dois operação que o porém. Edu faz é diferente da minha. Eu não escuto Mas o que ele ele estava fala. comprado no mesmo lugar. Eu não escuto, não importa onde ele comprou. O Eu meu não sei trade onde ele system é saiu, diferente do mas ele dele. falou lá que ia comprar lá se fizesse aquilo e aquilo. Aí ele. Então, eu não escuto. Por quê? Porque eu não estou operando o que ele opera, eu estou operando outra coisa, eu estou operando outra crença. Eu não estou botando culpa nele, não. Só me entenda, por favor. Então, eu sei que você não está pondo culpa nele.
Mas quando a gente Aí, está no começo, a gente faz isso. A gente ouve uma pessoa falando uma coisa contrária da nossa posição, dá medo. E aí a gente fica indeciso sobre aquilo que eu estou fazendo. Será que eu tomei a atitude correta? Será que eu estou enxergando certo? Será que eu vou perder dinheiro? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Gente, isso são conceitos que não deveriam existir na cabeça de ninguém. Porque você tomar um stop não é errar. A gente vai repetir isso 10 mil vezes até um dia entrar dentro da cabeça de vocês. Tomar um stop é parte do processo. Quantos stops vocês vão ter no decorrer da vida? A pronto, maioria de isso vocês, quando eu aí, pergunto na comunidade, vocês falam que quer ficar aqui 20, 30 anos fazendo isso, não é? Ô, Ventur, Oi. o engraçado é que eu escuto você falando que tomar stop não é errado, que faz parte do processo, e aí você fala o contrário do que muita gente na internet fala. Eu já vi trader falando que você tomar muito stop tem alguma coisa errada com você. Então, Ah, você mas e tomar aí? stop tá errado. E aí, Tá? Cassinha? Esse cara é terapeuta? Não, ele é vendedor de curso. Ele é terapeuta e operador? Ele é vendedor Provavelmente, de curso. provavelmente é um vendedor de curso que nem opera mercado, né? Ele é Provavelmente. vendedor de curso, é o mesmo vendedor de curso que eu já falei aqui. Ele tira dinheiro do mercado, tira. Mas, assim, é, Você tem essas certeza que pessoas que vendem curso ele na vive... internet, elas têm uma abordagem muito errada, né? Porque fazem você se sentir um lixo. Então, Olha assim, fica só um merda, meu irmão. Sabe? A mesma então, pessoa que diz que trader que opera fluxo ganha mais dinheiro que trader que opera gráfico. Quem então, não opera não toma estoque. quem não opera não toma stop, fato. É Talvez. verdade. E o que acontece, Cássia? Vou te fazer uma pergunta, tá? Quando você está no começo de qualquer profissão, Uhum. perfeito? Você é boleira, certo? Sim. Beleza. Você já nasceu sabendo fazer bolo? Não, Ventura. Você aprendeu, né? Já tô no processo de aprender ainda, porque Você eu está que aprendendo. já quebrei de bolo, que já levei esculhambação de cliente, não, olha, E quantos bolos você já não fez que deu errado? vários. Entreguei um hoje que levantei a mão pro céu que deu certo. Então, um monte, né? Um monte, E todos esses bolos que você errou, você perdeu dinheiro com eles, não perdeu? com certeza. Perfeito. E Perdi aí você deixou de dinheiro e fazer ainda bolo? fui xingada. E aí você deixou de fazer bolo com aquela receita? Por exemplo, qual que é a massa de bolo que você mais faz? Amanteigada, no momento, amanteigada. Perfeito. Então quer dizer que se você fizer 3 bolos amanteigados, perfeito, amanhã, e os 3 der ruim, você vai parar de fazer bolo amanteigado, porque dá muito stop. Não, não, eu vou ter que fazer outra massa amanteigada até dar certo. É assim no mercado financeiro da mesma forma. Só... Deixa eu te falar uma coisa que aconteceu ontem de madrugada aqui. Quando eu faço bolo amanteigado e vai uma cobertura, desculpa, e vai uma cobertura muito pesada em cima, ele precisa ser prensado. Então, eu tenho um tamborzinho de whey de 2 quilos aqui, que eu enchi de concreto, e ele tá com 20 quilos, sendo que eu botei ele em cima do bolo, e 5 horas da manhã o troço caiu no chão, foi um estrondo aqui dentro de casa, saiu arrastando bandeja de ovo, tudo no chão, quebrou foi tudo, quebrou a cerâmica aqui no meio da sala, espetacou tudo. Ixi, meu Deus Isso é o do que a céu. gente chama no mercado de MD. Só não foi pior porque o bolo não caiu junto. Eu não sei porque o bolo não caiu junto, mas o bolo ficou intacto em cima do balcão. Ué, vai ver quem tava aí na sua casa tava com vontade de comer um pedaço de bolo e tirou o que tava em cima atrapalhando, ué. Eu acho que foi isso. Vai saber. Eu acho que foi Ô, lambe-lambe que tava com vontade de né? comer bolo. O acidente teu aí com o bolo foi o meu acidente com o notebook. Aqui eu fui tomar água e derramei água no teclado. Virei o notebook com a tela para baixo, trincou a tela.
Eita, Ah, meu Deus do céu, isso fala dói demais. sério. Então, vocês entendem o que eu estou querendo conversar com vocês? A maioria de vocês não consegue olhar para o mercado financeiro, como o produto dele é dinheiro, vocês não conseguem olhar com o devido olhar para ele de que é o teu material de trabalho, não é dinheiro, é estoque. Juventude, Oi. e quando a pessoa não deixa, quando a alfaçada assim frustra mais do que o stop, como é que faz? Que aí a Normalmente gente, frustra mais do que o stop. O stop você já está acostumado a levar ele. que aí a gente, a gente olha para trás, vê os trades, e rapaz, se eu tivesse feito desse jeito assim, do jeito que está combinado, a conta estava voando. Então, por É, exemplo, vou te falar eu, tá? Essa sim. semana e a semana passada, eu tomei 3 stop que o preço bateu no alvo e eu não zerei. Por quê? Porque eu não quero mais zerar. Ou vai ou vai. E voltou no meu stop. Esse aí é meu caso, que eu brinco assim de que não gosto de levar stop, ninguém gosta, né? Mas assim, Não gosto. a, a alfaçada, ela faz, Então, mas o faz Davi mais chegou no mal do que meu o stop. alvo. Chegou no meu alvo e eu não zerei. Perfeito? Por que que eu não zerei? Porque eu não quero mais que essa discricionalidade faça parte do meu operacional. Isso aí faz tempo que isso me perturba, esse negócio de não deixar, eu acerto o ponto ali, mas toda vez que acontece isso, eu volto lá, o trade foi do jeito que eu estava vendo e E aí, era, na próxima vez que você for operar, você vai ficar com medo, perfeito? E aí, cada vez que chegou a possibilidade de você zerar, você vai ficar indeciso no que você faz. É aí que dá ansiedade, Davi. É aí que a gente alfaça. É aí que a gente aperta um trade que não é para operar. Na construção do PDV, no swing trade dentro da comunidade, qual que foi a maior dificuldade da comunidade em fazer swing trade que não estava acostumado? Tirar a cabeça do trade, né? Do day trade. Não foi? é, Olhar para uma operação e entender que ela tem tempo, deixá-la andar, sem ficar querendo apertar a todo custo. é um trade, Quantos né? stop, quantos stop a gente não viu na comunidade que o cara protegeu errado? Protegeu antes do tempo. Tem, acontece demais. Perfeito. Isso vai acontecer sempre. Tá? Por quê? Essa é a fase um e a fase 2 do operador. Então, enquanto a gente está na fase um e na fase 2, isso é normal de acontecer. É, Quando a gente está na fase 3, a gente também vai ter indecisão. Perfeito? A gente também vai cometer erro. ô, Só que Ventura, essa indecisão e esse erro não importa mais. esse PDV swing funciona tipo uma vacina ali, né? Para o day trade, né? E aí Funciona. já Lembra vai. que o PDD, o sinônimo dele é o quê? É um sistema operacional curador. Ele é um sistema operacional de tratamento para as pessoas, seja ela qual O, modalidade for. o Jean falou, tem uma história do Jean dizendo que é mais fácil começar pelo investimento, aí Sim, depois vai, essa semana, parece que sim, foi hoje. Aí ele, muito não, mais fácil. aí Quanto depois você maior é o complementa. tempo gráfico que você opera, quanto maior é o tempo que você espera para aquela operação, mais simples ela se torna. Sempre vai ser assim. Quanto mais pequeno é o tempo gráfico, pior fica para você operar. Fica muito mais difícil. Você precisa ser muito mais especialista naquilo. Então, quanto maior é o tempo gráfico, maior é a facilidade que tem de você lidar com uma operação. Mas o principal assunto é tentar entender por que que vocês não consideram o mercado financeiro como qualquer outra profissão. Por que que vocês enxergam para o mercado financeiro como algo que tem que te dar retorno imediato? Ele não vai dar. Eu, É Ventura, impossível. Oi, eu já estou com 5 anos nesse negócio aqui, eu não chego mais assim, não. Viu? graças a Deus, né? Funcionou. Alguma coisa está entrando aí na cabeça. Entenderam, pessoal? Vocês estão entendendo? José, Marcos, Paulinho, Érico, Sim, tranquilo, Cassinho. Vitor. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio que eu quero trazer para vocês? Sim, É, entendendo. é por que que a gente não olha para o mercado financeiro como a gente olha para qualquer profissão que a gente tem na vida. Eu sou terapeuta. Eu levei anos para ser o terapeuta que eu sou. Eu levei anos para começar a atender como terapeuta. Anos.
É. Sabe o que é Anos. curioso, Ventura? Hum, Que isso é muito verdade. A minha profissão, eu levei muito tempo. Eu comecei a estudar o que eu faço hoje quando eu comecei a trabalhar na área há 20 anos, há 21 anos. E eu só consegui me firmar há 4 anos atrás. Assim, eu tinha muito medo, sabe? Eu fui para a profissão que eu escolhi, só que a cada empresa que eu tinha oportunidade, eu ficava com medo da próxima porque eu não me achava capaz de chegar exato, na. E assim, e hoje eu ainda tenho aquela coisa, não, eu ainda não sou bom o suficiente, mas eu sei que eu consigo dar conta daquilo que eu me propus a fazer. O perfeito. que, o que demorou muito tempo, não é rápido assim. Exato. Eu sou um profissional de terapia, tudo bem? Eu sou um terapeuta integrativo. Hoje em dia se chama de integrativo, tá? Quando eu comecei a estudar, vocês sabem quando que eu comecei a estudar? Vocês querem chutar aí o ano? Chuta aí mil o ano que eu comecei a oitocentos 2000. 30 anos. Ele devia estar na mesma 1997. turma que o Moisés. Estava na mesma turma que o Moisés na hora do. Zaratustra. Ai, eu comecei a estudar em 1997, Errei por pouco. perfeito? Eu comecei a atender em 99 a público, certo? Hoje eu já tenho quase 200 profissionais na área de terapia formados por mim, que eu ensinei. Perfeito? É mais ou menos isso aí, Vini. Junto com o Gandalf, gostei. Você entendeu? Ó, eu comecei a atender em 99, tudo bem? Vocês sabem quando que realmente eu comecei a ter o know-how que eu tenho hoje como terapeuta? Em 2017. Se ligaram? No Uhum. tempo? Até 2017, a terapia, ela me Levou 20 sustentava. anos. Oi? Levou 20 anos. É, ela me sustentava, tudo bem? Mas ela não me dava qualidade de vida. Boa, Marco, gostei. O Sócrates. Perfeito? Ela me sustentava. Tinha mês que ela não me sustentava. Faltava grana. Foi a Eu internet que come... mudou, Ventura, o atendimento online? Não, cara, 2017 eu atendia só escritório. Eu fechei o escritório em fevereiro de 2019, um pouco antes da pandemia que eu fechei meu consultório. Já tinha sido avisado que havia um problema que era para mim fechar consultório e ir para casa. Eu obedeci. Perfeito? Em Então, fevereiro deixa de eu te 99. perguntar. Agora Pois não. você, agora você me deixou curiosa. Essa pessoa que te avisou, ela é daqui da Terra ou não? Não, não é não. Ah, entendi. Obrigada. E lembra que eu sou estudioso da Fraternidade Branca, Sim, eu também. certo? Então vamos lá, ó. Perfeito. Eu comecei estudando. Então eu sou formado em Reiki, tá? Eu sou criador, um dos criadores, nós somos em três que criamos um sistema de Reiki que é chamado de Reiki Universalista. Perfeito? Que eu acho que é o Reiki hoje mais conhecido que tem na atualidade. Eu sou estudioso e formado em radiestesia, eu sou formado em radiônica, eu sou formado em floral, eu sou formado em herbologia, eu sou formado em cristaloterapia, eu sou formado em terapia de vidas passadas, eu sou formado em hipnose, eu sou formado em tarô, eu sou formado. Uf, Ô, Ventura, hipnotiza Ah, eu aí. Ventura, você está hipnotizando o mercado, Ventura. Ô, Ventura, oi. hipnotiza eu aí pra eu parar de Agora perder tudo os faz treinos. sentido. Agora tudo faz sentido. Eu sou formado nisso tudo, tudo bem? Eu sou iniciado numa série de coisas. Eu sou iniciado na Ordem de Melquisedeque, eu sou iniciado como na Ordem Templária, eu sou iniciado de um monte de coisa, perfeito? Um monte de coisa, tá? Na Ordem Templária eu cheguei a mestre da Ordem, só não cheguei a grão-mestre da Ordem, perfeito? É, tudo isso levou um tempo que eu fui construindo a minha vida. Em 2017, que começou a fazer valor eu ser terapeuta. Em 2019, eu fechei meu consultório. Eu comecei a atender online. E graças ao meu bom Deus, hoje eu sou um terapeuta que a maioria dos meus clientes é tudo de fora. Hoje eu sou um cara
que atende Japão, que atende Grécia, que atende Portugal, que atende 4 estados diferentes dos Estados Unidos. Mas, Perfeito? é, Oi, a eternidade. perfeito? Então, hoje, eu estou num ponto profissional que é muito difícil de um terapeuta que está iniciando chegar. Perfeito? Então, vamos colocar assim, que na terapia, eu estou na fase 4. Perfeito? No mercado, eu estou no começo da fase 3. Perfeito? Tá? Então, se a gente não aprende a lidar com o tempo das coisas, a gente não consegue entender. Quantas vezes vocês acham que eu pensei em desistir de ser terapeuta? Inclusive, algumas eu fiz, tá? Nesse período aí de 99 até 2017, teve fases que eu não fui terapeuta da minha vida. Eu fui dono de servidor de online, eu fui cozinheiro de restaurante, eu fui professor de pilates, trocentas outras coisas, tudo bem, galera? Eu tentei mudar de profissão. Tentei, entendeu? Mas eu fiz trocentas outras coisas, perfeito? Por quê? Porque a terapia não me fazia crescer de vida, porque a terapia não me sustentava. Só que se eu tivesse desistido dela por completo, se eu tivesse abandonado esse caminho, eu não tinha a facilidade de vida que eu tenho hoje. A chegada do home office foi transformador na minha vida. Foi transformador na minha vida. Perfeito? Hoje eu trabalho de casa, tenho disponibilidade de tempo, faço a minha agenda, reservo um pedaço da minha agenda para o mercado. Certo? Tudo bem? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu tive servidor de uma online, Vini. Tive 2 servidores de uma online. Minha frustração e ansiedade vem de perder trade da área e não levar stop. Davi, você só vai passar isso, Davi, quando você parar de trocar o que você faz. E você fizer sempre o mesmo. Independente do resultado. Quando a sua decisão daquele trade foi idêntica e você não mudar. Boa, Luiz, gostei. Todo mundo aqui acho que já passou por isso. Servidor de uma online era a maior febre que tinha, cara. Perfeito? Vocês estão entendendo? É isso aí, Pipi. A gente é velhão, cara. Tá? Então, a principal conversa que é legal da gente ter é a gente entender que tudo na vida tem um tempo para acontecer. Perfeito? Isso não quer dizer que eu estou errado. Isso quer dizer só que faz parte do processo. Quando eu falo para vocês que no começo vocês operam dessa maneira, depois vocês vão para tal fase, depois vocês vêm para tal fase, depois vocês vêm para tal fase, é porque eu já passei por tudo isso, eu estudei tudo isso. Ô, Ventur, Oi. eu estava lendo um negócio no livro do Alexander Elder e aí eu parei para pensar que vendo as suas aulas e vendo como que o pessoal relata o comportamento e o meu comportamento, que eu leio uma coisa que faz muito sentido, que ele fala sobre uma associação de alcoólicos anônimos, que o comportamento dos traders é semelhante no sentido de comportamento do mercado. É exatamente É, isso. é o famoso PDV, né? É o AA dos traders. Exatamente. Entendeu? Então, é isso que eu quero muito que vocês compreendam, gente. Então, quando a gente fala de mindset vencedor, o principal mindset vencedor, você sabe qual é? É a crença. É ela que transforma tudo. É a crença que vai transformar tudo. Perfeito? Hoje eu posso falar para você, de cabeça erguida, que eu sou um excelente profissional de terapia. Por quê? Porque eu sei que eu sou. Por que que eu sei que eu sou? Porque eu tenho dados. Eu tenho histórico. Vocês acham que todas as pessoas que fez terapia comigo ficaram boas? Ficaram bem? Responde aí para mim. Acho que não, Ventura. Depende também da pessoa, né? Da compreensão que eu acho que a maioria sim, mas eu acredito que tem alguns sempre que não cumpre tudo aquilo que você orienta, né? Eu tenho uma taxa de acerto aí de 85% a 88%, tudo bem? Como terapeuta. Eu imagino. 100% é um pouco difícil porque depende da pessoa também.
do Não, outro, e, né? e eu erro também. Porque vocês acham que tem manual na hora de fazer terapia com a pessoa? É completamente discricionário. E o Cada comportamento de pessoa. pessoa muda, né, Edu? De É, como pessoa para pessoa tem uma reação diferente, né? Você tem que identificar tudo isso. exato. Cada pessoa, o trauma foi construído de uma maneira, a maneira dela lidar com aquela dor é diferente, né? Tem uma frase confucionista que eu acho mal barato. Vocês sabem qual é? Vou repetir para vocês, tá? Duas crianças descendo um morro de bicicleta. As duas caem, as duas ralam o joelho. Uma chora, Hum, a outra dá risada. Por quê? Porque o Me explica. pensamento, o sentimento é diferente, né, de uma para outra. A ação é a mesma, a atitude diante a vida é igual. O universo fez a mesma coisa com os dois, tudo bem? Só que um gera o trauma, o outro gera uma alegria, uma diversão. Se Deve viesse com o ser a manual, era questão tão das mais fácil, crenças aí que Tati. você falou, né, ô Juventude? É, Porque é as crenças, é a criação. Essa criança que ralou o Aceitação. joelho e que chora, ela fala: Meu Deus do céu, eu Vou sou apanhar. muito ruim, eu não consigo fazer isso. Eu ando de bicicleta, eu caio. Se eu não tivesse pegado essa merda dessa bicicleta, meu joelho estava inteiro. A outra criança que dá risada fala: Cara, puta que delícia, mano. Se eu descer um morro daí, se eu descer uma rampa, como será que é? Vocês entendem como não dá para mensurar? No mercado é igual. Quando cada trade que opera o mercado financeiro, cada trader, tá? Cada pessoa que opera o mercado financeiro, ela tem uma reação diferente. Eu atendo um monte de gente no mercado na minha agenda, vários já passaram por mim. Cada um tem uma forma diferente de agir diante de determinada ação. Cada pessoa tem um cérebro com um funcionamento completamente distinto do outro, tem um corpo emocional completamente diferente do outro. Tem uma série de traumas e formas de criação do passado que são completamente diferentes da outra. Posso dar um toque para vocês assim de terapia, que eu acho que ninguém nunca pensou nisso? Pode, Vocês acham legal? vai, manda. Você sabe qual que é a situação da vida que a gente foi colocado, que todo mundo aqui foi colocado, e que mais criou trauma na sua mente? Acho que ninguém vai acertar. Tentem acertar aí, por favor. Dê uma opinião. É bem, Ah, bem simples, tá? hum, A resposta. Sabe qual que é, Joseph? Separar a sílaba. Ai, gente, eita, separar a sílaba. Eu levava puxão de orelha da minha mãe para separar. Boa, Tati, Nascimento. É, normalmente é daí em diante que começa os traumas. Tá certo. Ô, Você sabe por que Ventura, que separar a sílaba? rapidinho, eu tenho dois. Isso não me gerou um trauma propriamente, mas era bem sofrido, porque eu tinha medo de errar a sílaba, porque a minha mãe ia puxar a minha orelha. Foi ela que me alfabetizou, né? E gera Então, trauma, tá assim, vendo? e Olha o o outro trauma. trauma, só que eu tive um trauma de infância, que aí eu fico agora observando essa questão do mercado, e é curioso para mim, né? Eu não sei nadar, e eu não aprendi a nadar porque eu tinha medo de apanhar se eu fosse para a Você água lá nasce. e a minha mãe descobrisse. E aí, depois que eu fui crescendo, eu passei a ter medo de entrar na água, entendeu? E hoje posso te dizer que você tem muito medo de errar na vida porque tua mãe ainda tá na tua cabeça e vai te puxar a orelha? Eu tenho medo, diminuiu bastante, principalmente depois que eu comecei a estudar mercado, mas eu ainda tenho muito medo de errar, entendeu? É, exato, porque vem lá da infância, tá? Então, quando a gente separa a sílaba, você sabe o que que cria na nossa sinapse cerebral? Uma divisão das coisas. Uhum. Tudo eu enxergo dividido. Então, minha vida profissional é uma coisa, minha vida familiar é outra. Meu relacionamento com a minha mulher é diferente, né? O relacionamento que eu tenho com meus amigos do escritório é diferente. A gente dá uma caixinha para cada coisa na nossa vida. Não é integrado, não é uma coisa só. E quando a gente fala de condição humana, a condição humana ela pede pela integração de tudo. Porque se você tenta ser um em cada situação da sua vida, você não consegue ser ninguém, porque você não está sendo verdadeiro em nenhum dos âmbitos. Você não está sendo verdadeiro em nada na tua vida. Quando você tenta separar e você tem que ter comportamentos diferentes, pô, quando eu chego na minha igreja eu sou de um jeito, quando eu chego na minha casa eu sou de outro, quando eu chego no meu trabalho eu sou de outro, quando eu tô no futebol eu sou de outro. Quem é você? Não tem identidade, né, Diogo? Não, nenhuma, Joseph. Não tem Você identidade. sempre é falso.
Por que que você é falso? Porque você tenta agradar tudo e todos. Porque você quer ser bem visto por todo mundo. E quando a gente quer ser bem visto por todo mundo, sério, é isso mesmo, Tati. Quando a gente quer ser bem visto por todo mundo, irmão, a gente esquece quem a gente é. Ventura, eu me vejo nessa situação, sabia? De um tempo para cá eu procurei mudar muita coisa na minha vida e assim, hoje eu me sinto mais eu consigo me identificar melhor porque até não muito tempo, na verdade, depois que eu comecei a estudar mercado financeiro, eu comecei a tomar atitudes que eu não tomava antes. Que é essa coisa que você está falando, de viver para agradar os outros e eu não consigo ser eu. Então, assim, de 2 anos para cá, eu comecei a fazer mudanças do tipo, parece que abriu um horizonte que eu passo a enxergar que eu tenho que deixar de querer agradar os outros. Eu tenho que ser quem eu sou e os outros têm que gostar como eu sou e não interessa. Porque Vou dar um antes era exemplo. o contrário, eu tentava fazer tudo para agradar todo mundo e isso me causava muito problema. Exato. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando eu sento numa cadeira, eu sempre cruzo as pernas, perfeito? Eu fico com as duas pernas cruzadas, como se fosse na yoga, que a gente chama de lótus, perfeito? Eu tenho essa mania, Ventura, e eu não fazia isso para os outros não me criticarem. Hoje eu não me importo. Eu Isso. sei que a perna. Então, quando eu vou, por exemplo, quando eu vou lá na Tower, por exemplo, Não me tem um... criticarem. Hoje eu não me Davidson, tá vazando seu áudio, irmão. Se você puder permanecer mutado, eu agradeço, tá? Peraí, eu acho que você não tá por aí, irmão. Eu vou te mutar. Tudo bem? Aí, obrigado, viu? Tá. Então, por exemplo, para vocês terem noção, quando eu vou na Tower, por exemplo, tem um encontro lá, que nem o último encontro grandão que teve, foi a experiência que a gente teve de uma mesa proprietária, com todo mundo operando junto e sendo controlado por uma mesa gerenciadora de risco. Pô, tinha quase 100 pessoas dentro da Tower ali operando, todo mundo junto. A gente tinha que trocar e revisar o computador por causa que tinha gente esperando para poder participar um pouco. Perfeito? Você vai me ver sentado com as pernas cruzadas, descalço, independente do ambiente que eu tiver. Porque esse sou eu. Eu adoro sentar no chão. Você vai me ver sentado no chão. Porque esse sou eu. Perfeito? Boa, Davizinho. Vai com Deus, meu querido. Vocês entendem o que eu tô te falando? E Tati, essa palavra Eu que você entendo. usou, irmão, essa palavra que você usou, na minha opinião, é a melhor palavra que existe no vocabulário português. Não tem palavra melhor no vocabulário português do que essa, Tati. É a que mais liberta a gente. O Epi, pessoalmente, o Epi não me conheceu ainda, Epi. Eu acho. Eu não lembro. Eu acho que a gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas eu te conheço há tantos anos, irmão, que pra mim é a mesma coisa que a gente tivesse se conhecido pessoalmente. Entendeu? Eu não sou diferente. Eu sou. Há quanto tempo você me conhece, Epi? Há quantos anos? Você já me viu ser diferente do que eu sou hoje? Não, né? Entendem, galera? Vocês estão conseguindo entender isso? Então, quando a gente começa a tomar consciência de quem a gente é, e a gente começa a tomar consciência que é muito mais honesto da minha parte, quando eu sou eu também tenho que ter essa reflexão para o mercado, eu tenho que ter essa reflexão para minha família, eu tenho que ter essa reflexão para minha esposa, eu tenho que ter essa reflexão para todo mundo. Em todos os lugares que eu vou, em todos os lugares que eu frequento, tem que ser igual, não pode ser diferente. Porque eu sou uma pessoa só. Eu não posso ser várias. Porque se eu sou várias pessoas, eu nunca vou ser eu mesmo. E isso a gente traz para o mercado. O que que é uma pessoa que tem sempre se adequa a todo mundo e a todos os lugares? Qual que vai ser a reação delas no mercado financeiro como operador? Vocês têm uma noção? Chuta aí para mim, por favor. Vai ser a reação de mudar toda hora, vende, compra, inverte e está sempre perdendo. E sempre trocando de operacional também. Ah, não, E é porque troca de fulano. operacional. Ah, não, porque fulano faz. Ah, não, porque fulano falou. Ah, não, porque ciclano disse. Sempre, irmão. E vai ficar seguindo todo mundo e não vai chegar a lugar nenhum. Sempre. Sempre. Vocês sabem por que que eu não tenho sala do PDV ao vivo? Por que que vocês acham que eu não tenho sala do PDV ao vivo? Primeiro que ela ia ser chata, tá? É a primeira coisa.
Entendeu? Segunda, por que vocês acham que eu não tenho sala ao vivo do PDV? Não sabemos ideia. O PDV não dá audiência, irmão. Ah, entendi, pessoal. Tira, Você sabe Bento, por pô, que a ele gente não tá a dá semana audiência? inteira aqui atrás de você. Você sabe por que ela não dá audiência? Porque a gente faz sempre igual e sempre a mesma coisa. Pessoal quer novidade. É sempre igual, é sempre a mesma coisa. Não tem o que falar. Se a gente está olhando para o mesmo ativo, todo mundo que sabe fazer o PDV vai ler o mesmo sinal. Não tem julgamento e discricionalidade nele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele é igual em qualquer lugar, em qualquer mercado, em qualquer ativo. Isso reflete a minha personalidade. Tô certo? Faz Certíssimo. sentido? Faz sentido. E aí, alguém tem alguma pergunta para fazer disso tudo? Alguém ficou com alguma dúvida disso tudo? Ninguém? Eu não. Mas foi bom para vocês, pelo menos? Fez sentido para vocês? É sempre É bom, bom né? sempre. Sempre. Excelente, Ventor. Top. Perfeito.